Uma saudação especial para você que se conecta aqui no Sem Dependência. Obrigado sempre pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Obrigado pela audiência no último episódio, hein? Galera simultânea ali. Show de bola demais. Então a gente agradece cada um que está curtindo os vídeos, que está compartilhando, que está deixando o Dr. Paulo Leme famoso lá no Instagram, que a galera tá chegando junto o like lá nos vídeos. É muito importante para a gente poder falar bastante desse assunto. Fiquei muito feliz que recentemente também uma TV aberta, o Dr. Miguel e o Dr. Paulo foram lá falar um pouquinho também sobre a questão da dependência química. É aquilo, o assunto é espinhoso, mas a gente vai aos pouquinhos conseguindo aí entrar na sua casa e fazer com que você sempre ouça e debata esse assunto, né? Esse é o nosso intuito, que você debata esse assunto da dependência química para que seja uma fala corriqueira, né, no dia a dia, na casa das pessoas, para que a gente possa cada vez mais levar, né, esse problema e discutir esse tema com todo mundo. Já pedindo para que você deixe o seu like, se inscreva no canal para a gente crescer até o fim do ano. Vem coisa boa por aí aqui no podcast Sem Dependência, sempre com um timaço de camisa 10 do Dr. Paulo Leme, também o Miguel Tortorelli e o Fábio Piperno. Hoje não tem como não falar, né? É impossível não falar. A gente tem uma linha editorial aqui no programa de sempre abordar, né, o problema na raiz, sem julgamentos, que é o mais importante, né? Sem julgamentos, sem condenações precipitadas, mas sem fugir também do foco e da raiz principal do problema. A crise do metanol, né, que acabou afetando o país aí nos últimos 2 meses. Já 36 casos confirmados, cerca aí de 7 mortes. Muitos no estado de São Paulo, né, que é um estado que tem uma população maior, evidentemente. Então, tudo acontece aqui, né? Então, toda tragédia do mundo aí que aconteça, São Paulo sempre é o que tem o maior número. Então, é uma crise realmente que está acabando com algumas famílias, né? E isso tem afetado, inclusive, a economia, né? O Piperno estava falando aqui fora do ar, ele vai falar um pouquinho também daqui a pouco, que como isso é uma cadeia, né? Que acaba mexendo, né, com várias áreas da economia. Tem gente tomando proveito? Com certeza. Tem gente aí fazendo vídeo, fechando, lacrando e não sei o quê, mas o nosso foco aqui é falar sobre o problema principal e os efeitos que isso acarretou, né? Então, o varejo, né, teve uma queda aí na venda de destilados, né, de 21% no início agora de outubro, né, do ano de 2025, e também a gente teve aí em supermercados uma queda de 29% das vendas de destilados. Então, assim, muita coisa acontecendo. Toda vez que explode uma crise midiática como essa, vários ramos são afetados, cancelamentos de festas e tudo mais, os comércios se adaptando, né? Vi recentemente várias propagandas de comércios restaurantes, né, pedindo para que pessoas levem a sua própria bebida, caso, né, esteja aí com medo da questão do metanol. Então a gente vai falar sobre tudo isso, sobre o que o governo está fazendo, sobre quais são as medidas e como a gente pode proteger todo mundo. Já pedindo para que você deixe o seu like, vem com a gente, pega a pipoca, né, se está assistindo de manhã, pega a pipoca, está assistindo à tarde, pega o chá da tarde. O Piperno já tomou muito lá em Londres, na cobertura das Olimpíadas de 2012. Pega o chá da tarde. Ele toma até hoje. É um hábito que ele, como um bom nobre britânico, ele tem até hoje. Enquanto ele toma um chá, né? E ele lê o Capital, né? Aí sim. Para aprender as lições do velho Karl Marx, né? Boa, Porque o objetivo do Piperno, todos sabem aqui, que é implantar a ditadura comunista no Brasil. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai descansar. Aos pouquinhos, ele faz, aliás, produção, já vê esse corte aí, porque esse tem potencial viral na internet, né? O que importa é a galera ver. São 2 objetivos do Piperno. O primeiro é implantar a ditadura comunista no Brasil. Isso é uma coisa que ele prometeu a si próprio. Certo. E a segunda é derrubar Abel Ferreira do Palmeiras. Ele foi um dos críticos, hein? Não sei se eu vi um post dele ou de alguma outra página do Palmeiras, dizer assim, errei. E aí vem todo um textão sobre o papel, sobre o Abel se reinventar, etc e tal. Doutor Paulo, seja bem-vindo a mais um Sem Dependência, nosso camisa 10 aqui, nosso Abel Ferreira, talvez. Opa! Nosso Carlo Ancelotti. Camisa aqui, 10, mas de que time?
Né? Do Palmeiras, da academia do Palmeiras. Seja bem-vindo, doutor. Vamos conversar sobre esse assunto importante, hein? Caiu no nosso colo esse assunto aí pra gente levar pra casa das pessoas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hugo. Mais uma vez é uma oportunidade, né, da gente poder falar com alguma leveza, né, Fábio? Claro! Com alguma leveza, né, professor Miguel? Com esse assunto é sempre importante que nós possamos debater e levar informação, né? Quantas pessoas precisam... É o principal dessa história. Exatamente, o principal é levar informação. E você sabe que nessa história do metanol, né, teve dois aspectos que me chamaram muito a atenção com relação a esse assunto, né? O primeiro é a queda da venda das bebidas destiladas. E é engraçado, né? Vejo eu assim, penso eu, como o ser humano ele é muito imediatista em termos de experimentação de prejuízos, né? Que ele possa ter. Então, quando você vê uma pessoa e fala assim, olha, se você beber tal coisa, você tem o risco de ficar cego, que foi o que aconteceu, né? De uma forma trágica com uma moça aqui em São Paulo, ou você pode morrer por conta da falsificação dessa bebida que você não tem controle, as pessoas param de consumir determinado produto. Porém, existe muito mais dificuldade de você refletir a respeito do consumo daquele produto a longo prazo. Então você tem, por exemplo, uma pessoa que tem um histórico de dependência química na família. Começa a entrar em contato com o álcool durante um período assim mais jovem, da adolescência, começa a apresentar problemas, queda no rendimento escolar, dificuldade com o comportamento social. Esse deixa para amanhã. Esse tem mais dificuldade de interromper o consumo, porque fala, daqui a 10 anos, né? É a história do regime, né, alimentar. Segunda-feira eu começo. E essa capacidade de protelar é uma coisa muito prejudicial ao ser humano. Mas quando o ser humano percebe que o prejuízo é imediato, você vai morrer agora, você vai morrer hoje. E aí, né, você vê até essa mudança de hábito, essa mudança de cultura. E essa é a segunda questão que me chama a atenção nessa notícia, né? A cultura. Porque aqui, e digo isso assim, né, assim, de uma forma muito respeitosa com relação às pessoas que pensam de uma forma diferente, mas nós sempre dissemos que a sociedade ela é regada a álcool. A sociedade, ela mistura o álcool com uma série de prazeres assim emocionais e psicológicos. Então, aonde tem festa, tem álcool. E algo que nós sempre reparamos, né? Nós vamos em festa de batizado de criança, festa infantil de criança de 4, 5 anos. A primeira coisa que aparece à frente de quem chega, de quem é convidado, é uma bandeja com álcool. E isso é muito curioso. Eu digo assim, recentemente eu fui a um aniversário de uma pessoa muito próxima a mim, meu irmão, né, que fez 50 anos de idade, e nós contratamos, né, ele contratou a festa num espaço, e quando eu, no lugar que eu estava, eu pedi para o garçom não levar bebida alcoólica e levar só refrigerante ou água, ele teve uma certa dificuldade de entender, né? E eles insistiram, passou ali mais bebida alcoólica do que refrigerante, mas eles tiveram até uma dificuldade de compreensão, né? Como é que alguém, como assim? Não, mas você pode pegar à vontade, né, bebida alcoólica. Eles tiveram essa dificuldade de entender. Então, a partir do momento em que existe um risco daquela bebida alcoólica fazer mal, as pessoas cancelam a festa. Verdade. O camarada cancela a festa. Então, isso para mim, né, é algo assim que sempre me chamou a atenção, o fato desses eventos sociais serem muito realizados em função da bebida alcoólica. É um hábito social que todo mundo, né, que participa da festa, alcoólatra, não alcoólatra, portador da doença do alcoolismo, não portador da doença, todo mundo vai ter contato com isso. A ponto de você ter o risco daquela bebida fazer mal, as pessoas cancelarem o evento. Olha como isso está difundido na nossa cultura,
né? Que a bebida alcoólica é igual a festa. Festa tem que ter bebida alcoólica, senão não é festa. Acho eu, né, que é algo que, assim, que merece reflexão, né? Merece a gente poder conversar sobre isso, porque talvez um dia, à medida em que a sociedade se conscientizar mais, nós teremos menos pessoas, ou as pessoas vão ter uma tendência a olhar mais para si com relação aos comportamentos de risco, né, que acabam adotando. É um negócio que, para mim, chama muito a atenção, né? Principalmente essa coisa de festa cancelada. O cara, ele prefere não fazer a festa do que ter um evento comemorativo que não tenha álcool. Isso, para mim, é algo que é um alerta, né? Que nós temos que fazer enquanto sociedade. Doutor Miguel, calma. Deixa eu introduzir o senhor aqui. Vamos lá, respira fundo. O senhor tá doido para falar aí. Doutor Miguel Tortorelli, nosso camisa 11 aqui. Qual que camisa usava o Garrincha? Era 7, né, na seleção? 7. Na Copa do Mundo? 7. Você lembra o ataque de 50 ou não? O ataque, sim. O que não era o Garrincha, de 50 não o era o de Garrincha. 50? Não, de 58. 50 começava com o Friaça, que fez o gol na final contra o Uruguai. 58 era o... Ah, não, aí é fácil, né? O Vavá. Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo. Pelé é ele. Quem é o senhor nessa seleção aí? O senhor é o Vavá, que foi artilheiro da Copa, se não me engano. Era reserva. Seja bem-vindo, doutor Miguel Tortorelli. Muito obrigado a todos. O Paulo colocou isso sabiamente, é isso aí. E eu já falei para vocês, no casamento do meu filho, não pus bebida alcoólica, não tinha bebida alcoólica. Fizeram um movimento, desceram no estacionamento, não tinha bebida alcoólica e não colocamos bebida alcoólica para ninguém, né? Então, isso daí, felizmente, aconteceu. Agora, sempre teve, é que agora colocaram uma substância que está levando a óbito, levando a terem problemas, né? Que nem o doutor Paulo colocou, né? Que a pessoa fica sem enxergar direito, sem fazer uma série de outras coisas que o metanol trouxe para aqueles que bebem. Agora, você vê que nisso daí já foram em cima também das cervejas, que, na verdade, também sempre teve. Eles pegam cerveja de pior qualidade e colocam aquelas que têm mais nome e custam mais caro para colocar no mercado. Isso agora nós estamos vendo que eles se aproveitaram desse problema que teve com o metanol e foram para cima aqueles fabricantes, entre aspas, de cerveja. Que eles pegam cerveja de uma categoria inferior e colocam o rótulo que são mais vendidas e com preços superiores. É muito triste isso daí. Muito triste. Agora, o que nós precisamos é conscientizar, né, os nossos jovens, principalmente, e hoje cresceu muito o consumo das mulheres, né, entre isso daí, entre 18 e 25 anos, 26 ou até menos 16 anos, de mulheres que estão bebendo mais que os homens. Então, nós precisamos conscientizar. E isso daí é muito difícil acontecer. O que a gente vê é cada vez mais propaganda estimulando o consumo. Ô, Piper, é um problema que causa uma cadeia meio que sem fim, né? Quando a gente tem lá na ponta alguém desistindo, né? Cai venda no mercado, direto no atacado, enfim. É uma coisa meio complexa, né? Inclusive que o governo, né, o poder público tem que fazer algo, senão vai derrubar muitas áreas da economia, né? Seja bem-vindo. Tudo bem? Não, de fato, isso impacta uma cadeia muito grande. Você imagina, por exemplo, um restaurante, né? Um restaurante que
vive aí de vender comida e bebida, e como o Paulo falou, tem gente que deixa de ir à festa porque não vai ter bebida, tem muita gente que não vai ao restaurante, porque aí ele vai olhar muito desconfiado para a bebida que é oferecida para ele. Então, na dúvida, ele não vai, ele não come, ele não consome os outros produtos que o restaurante tem, aí o restaurante compra menos, faz menos estoque, vende menos, o fornecedor dele também é impactado por isso, o garçom ganha menos, enfim, é a cadeia toda, né? Então, isso tem um impacto imenso que a gente ainda não conseguiu mensurar. Agora, veja, olha como a gente retrocedeu e piorou, né? 90 anos, aliás. Na Chicago dos anos 30, o Al Capone era o personagem, era o gangster mais conhecido por conta do contrabando de bebidas na época da Lei Seca. E ele só foi pego por questões tributárias. Muito bem. A regra do siga o dinheiro, ela continua valendo. Aliás, essa é uma das regras mais importantes que a natureza descobriu, que o homem descobriu, né? Porque é óbvio que toda essa cadeia criminosa, ela também tem relações com o trânsito do dinheiro ilícito, ilegal, né? É óbvio que tem as digitais do crime organizado nisso, embora de forma, eu diria, muito prematura e bastante discutível. As autoridades públicas aqui de São Paulo, enfim, as autoridades aqui de segurança do Estado de São Paulo têm levantado a mão e falado, opa, aqui isso não é problema do crime organizado. Quer dizer, com que evidência eles falaram isso? Quer dizer, eu acho que foi um pouco assodada essa manifestação, né? Até para não se comprometer mais nas falhas de combate ao crime. Então, é evidente que é uma cadeia que é um dos ramos desse crime que hoje é preciso que as pessoas entendam o seguinte: o crime organizado de, digamos, alto padrão, mais sofisticado, ele sai matando cada vez menos, não é do interesse dele o crime sangrento. Ele quer extorquir a sociedade de outras formas, e a bebida, assim como os postos de combustíveis, né, fazem parte desse novo ecossistema criminoso. Agora, o problema é que é óbvio que alguma coisa lá também saiu errado, porque eles não queriam, obviamente, chamar a atenção para o problema. E chamaram. E agora as autoridades têm a obrigação de investigar melhor isso sem assodamento. Agora, eu, quando fui fumante aí de cigarro, 20 e tantos anos atrás, eu deixei de fumar porque um dia meu pai recebeu um diagnóstico muito severo, né, sobre a saúde dele. Meu pai, alguns anos depois, morreu de câncer, chegou a ter câncer no pulmão. Então, o susto, impactou. Eu acho que o susto agora também deve estar provocando reflexões em muita gente. Não tenho a ilusão de que, a partir de agora, nossa, vai um monte de gente parar de consumir, pelo menos em excesso, que consumia antes. Mas pelo menos alguma reflexão as pessoas vão passar a ter. Muito bem, a gente vai falar um pouco disso. Você que está chegando aí agora, dedo no like, não tem problema, não tem relação nenhuma com metanol, não, deixar o like. O YouTube, inclusive, recentemente está com um problema, porque tá dando like e não tá computando, enfim, as regras estão um pouco mais rígidas, mas inclusive até GE.TV, grandes canais estavam com dificuldade na última semana para poder engajar conteúdo, mas estamos aqui firme e forte, então a gente depende de você. Uma dica é o seguinte: pega o link, clica no botãozinho aí, pega o link e joga nos grupos da família, faz igual o Dr. Miguel. De repente, tô lá, aparece. O Dr. Miguel mandou um link lá no grupo do Amor Exigente que ele participa. Então, faz a mesma coisa. Manda no grupo da família para todo mundo poder falar um pouco sobre esse assunto e escutar, né? Que os especialistas aqui... O Fábio Pipano deu uma aula agora em relação a como o Estado tem trabalhado com isso, né? Depois, inclusive, da fala infeliz do governador Tarcísio, as coisas começaram a andar um pouco melhor nesse sentido, né? No sentido de condução. Vamos falar agora sobre o cancelamento de festas, que é o nosso primeiro tema aqui. Depois a gente vai falar da queda das vendas. Inclusive, em entrevista ao G1... né, uma assessora de eventos, disse o seguinte: eu tinha evento segunda e terça
da semana que vem. Isso ela disse no último dia 15. Diz o seguinte, o de segunda, o bar cancelou, não quis saber. Foi lá e cancelou, não quis negociar. O de terça-feira aceitou adaptar toda a carta de drinks para podermos seguir com o bar. Ou seja, eles trocaram os destilados, né, por outros tipos de bebida. Isso chama a atenção, né, o Dr. Paulo, porque é aquela história, né? Quando a água começa a bater aqui no umbigo, né, o pessoal começa a entender a gravidade de algum assunto. O que me deixa até meio perplexo, assim, porque assim, beleza que a crise começou agora, mas será que o pessoal adultera bebida só no mês de setembro para cá? Isso nunca aconteceu antes, doutor? Como é que funciona essa história agora que a galera está começando a se ligar um pouco mais? Como é que o senhor vê? E principalmente teve também na Universidade Federal de Goiás, só pegar aqui corretamente para eu não cometer um erro, da Bahia, né? Do Recôncavo Baiano, na Universidade Federal de Agronomia, hein? Cancelou a festa de recepção dos calouros, olha só, por conta também desse problema, doutor. Pois é, né? E aí eu faço, né? Queria fazer só 2 reflexões, né? Só de curiosidade, né? A primeira numa situação para a qual eu não tenho tanta habilidade, tanto conhecimento para falar. Mas em que ponto, né, que nossa sociedade chegou em termos de sempre colocar a felicidade de uma forma aditivada? Como essa coisa tá dentro de nós, né? Como essa situação de que para comemorar algo, para fazer uma festa, para fazer um encontro social, eu preciso ter a bebida alcoólica, e é uma questão de necessidade mesmo, porque se não fosse necessário, os eventos não seriam cancelados. Aquilo que é supérfluo, ele não vai cancelar um evento, ele não vai cancelar uma festa se aquilo não for necessário. E digo assim, né, de novo, né, repetindo, né, a ressalva que eu faço comigo mesmo. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas isso, para mim, né, claro, eu não vou generalizar, né, mas existe uma parcela razoável, talvez, da nossa sociedade que entende, que concebe a felicidade ou a comemoração de uma forma doentia. Verdade. De uma forma doentia. Porque, assim, para quem eu tenho experiência de ficar em abstinência em meio a pessoas que estão alcoolizadas. E é muito chato. É muito chato, porque a pessoa começa a falar mole, começa a falar besteira, começa a fazer associações intelectuais que, se ela pensasse um pouco mais, não faria. Então, assim, é conversa de má qualidade. É uma conversa cujo repertório é muito pobre à medida em que as pessoas vão se embriagando. Então, isso eu testemunhei isso. Eu posso afirmar que isso é um empobrecimento do relacionamento social. E como as pessoas enxergam esses momentos, né? Como é que a pessoa enxerga isso? É tão bom que se eu não tiver louco eu não vou. Então não é tão bom assim, né? Isso é algo que eu penso e assim, né? Que buraco que a gente foi se enfiar, hein? Em que se eu não tiver álcool, as coisas não acontecem. Então, é algo para a gente pensar. E a outra coisa que me vem à mente, né? Quando a gente fala da liberação ou da descriminalização das outras drogas, né? A que está mais na moda é a maconha, né? Um termo que sempre volta e meia, né? Então as pessoas falam assim, olha, se eu liberar a maconha, se a maconha for legalizada, só vai ser vendida aquela maconha que a Anvisa aprovou, né? Que o camarada ali, né, do Ministério da Saúde experimentou e falou, não, essa você pode vender, né? Pode colocar um selo do Ministério da Fazenda, dizendo, assim, mas é óbvio, né, que o mercado ilícito, ele vai vender maconha mais barato. Vai fazer isso, como já faz, vai continuar fazendo, e não vai ser essa maconha, né, certificada, né, e que recolhe imposto, e que foi experimentada, e cuja qualidade foi
aplaudida, não vai ser essa maconha que vai chegar. Por quê? Porque há muito tempo no Brasil se falsifica bebida alcoólica. Todo mundo sabe disso. A pessoa vai em qualquer lugar e fala, esse uísque é batizado. Os caras dão risada e tal. É que agora, por acidente, provavelmente, como o Fábio observou, o cara que vende, ele não quer matar o cliente dele. Pelo menos de uma forma imediata, né? Não quer matar imediatamente o cliente dele. Mas o que se falou e sempre se fala e sempre tem é que as bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, são amplamente falsificadas. Mas amplamente. Isso não é uma coisa... a estimativa oficial é que é em torno de 25% a 30%. Olha, eu tenho alguma experiência com álcool, né, na minha vida. Eu acho que é muito mais. Eu acho que 25% a 30% é uma estimativa conservadora. A gente pega e vê, né, infelizmente, entre os nossos irmãos, né, que são portadores da doença do alcoolismo, que estão já naquela última fase, né, da doença do alcoolismo, em que a pessoa já está morando na rua. Você vê a bebida que ele bebe, a famosa barrigudinha ou o corote, você acha que aquilo lá foi feito como? Exatamente. Né? Que o cara pagou 50 centavos naquilo. Você acha que aquilo veio da onde? Veio da Ambev? Eu me lembro... Então, assim, é óbvio que a bebida falsificada, ela impera no Brasil. É verdade. Ela impera, ela sempre foi algo muito presente, algo muito concreto. Eu cansei de ir, isso há 800 anos atrás, né, professor? Quando eu era jovem, né? Isso daí é muito, mas são 800. Mas assim, que as pessoas iam até em lugares sofisticados, o cara sabia que a bebida era falsificada, porque o gosto dela não era tão bom, e todo mundo vivia aquilo lá tranquilamente. Então, assim, é uma ilusão a gente achar que vai, por exemplo, que no dia que descriminalizar ou autorizar a produção de maconha, por exemplo, nós vamos ter só a maconha registrada na Anvisa, né, imperando aí na nossa sociedade, né? Então, assim, é curioso mesmo, né? Como as pessoas se iludem, se auto-iludem com relação ao tema de drogas. Até porque, né, doutor? Vender coisa falsificada não é só droga, né? Assim, camisa, os caras vendem um monte de coisa falsificada e tem a legalizada também. Isso não impede, pelo contrário, né? Pela quantidade de imposto que a pessoa tem que pagar, até é uma alternativa. Fica até mais barato para o consumidor. O consumidor, no caso, ele vai ter a possibilidade de comparar qual maconha é mais barata, né? Aquele compra na farmácia ou aquele compra com o traficante, enfim, eu não sei, assim, a gente pode discutir claramente, é um debate longo, a gente pode debater sobre isso, mas limitar, não, agora é legalizado, vai acabar com o tráfico, eu acho que é uma coisa muito, muito rasa, não faz nenhum sentido. Ô, Fábio Piperno, quero conversar com você o seguinte sobre isso. Deixa eu só te fazer uma ponderação, viu, Hugo? Assim, digo isso assim, respeitosamente, tá, Hugo? Para uma pessoa racional, o que você falou faz muito sentido. Não é possível que as pessoas acreditem, né, que se legalizar, né, vai resolver o problema e nós vamos ter só droga localizada. Mas não é o que as pessoas que defendem a legalização falam, Miguel. Elas falam exatamente isso. Eles falam isso com convicção. Falam, não... O dia que legalizar, acaba o tráfico. Tá bom. Acaba o tráfico, não vai ter mais cadeia, as pessoas que forem, né, pro tráfico não vão fazer mais, né? Assim, isso daí é uma coisa assim que é falada assim, mas com gosto. Tem gente que escraviza os outros hoje em dia, pô. Tem gente que tem trabalho escravo hoje em dia, a escravidão acabou há quanto tempo, né? Então, acho que ainda tá aí. Eu aceito super debater sobre a pauta, né? Eu acho que realmente a gente precisa cuidar do usuário, enfim, fazer todas essas questões aí. Ver se é uma questão de saúde pública ou de segurança, tudo isso dá para debater, mas limitar isso aí eu acho realmente complicado. Ô, Piperno, e os deputados, né, votaram aí num projeto que, na urgência, né, da votação de um projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas. Eu acho que você já deve estar meio até de saco cheio de debater esse assunto, mas quando um assunto desse ganha luz, sempre tem gente querendo também dar uma lacrada em cima, né, para mostrar que tá fazendo alguma coisa nesse sentido. Como se isso não, como o doutor falou... Todo mundo quer tirar sua casquinha, como né? se isso não tivesse acontecido.
Só que a gente tem 3 pastas envolvidas aí, né? Segurança pública, você falou sobre o crime organizado. Saúde pública, que é uma crise de saúde pública. Realmente é a questão da economia, né? Como é que você vê esse contexto e como você, né? O primeiro programa que está fazendo depois que aconteceu essa crise, como é que você tem lidado com esse assunto diariamente? Bom, primeiro que né, eu citei o Al Capone, mas se quiser voltar mais no tempo, tinha... né, o deus Baco das grandes libações, né, enchiam a cara lá na antiguidade. Então, isso não é novidade para rigorosamente ninguém. Então, assim como o problema é antigo, os projetos também são. Está cheio de projeto disso. Está lá no freezer, na Câmara, no Senado e tal. Então está lá parado. Ninguém tem o menor interesse em mexer com esse tipo de coisa. Até, inclusive... eles atacam os defensores de vários desses projetos, até que aparece alguma catástrofe que se torna, né, o assunto em todos os... Aí, opa, pera lá, precisamos então fazer alguma coisa. Então, você lembra que tem um projeto lá? Tira ele do freezer. Então, é isso aí. E não só tire do freezer, mas vamos colocar para votar já, fura a fila, dá um status para ele de urgência urgentíssima e vamos botar esse negócio para... É assim que as coisas são resolvidas. E essa urgência também é bem relativa muitas vezes, né? Os caras votam urgência e vão votar realmente depois de muito tempo, né? Sim, porque lá tem a urgência urgentíssima. Isso não é exercício retórico, não. Existe esse status aí, né? É um projeto que fura a fila de todos. O problema é que, da mesma forma que ele estava lá parado porque ninguém tinha interesse em mexer nisso, aprovar toque de caixa também é uma coisa muito perigosa, porque aí também passa tudo e ninguém presta atenção exatamente naquilo que está votando, no texto, no conteúdo daquilo. É claro que o crime é muito sério, é óbvio que o crime é hediondo, mas e aí? O que é que vai ser feito de prático enfim, no dia a dia, para beneficiar o cidadão comum, para alertar essas pessoas e para combater de verdade os grupos que estão se locupletando com isso? Essa é a dúvida que eu tenho. Que projetos, regras, leis, tem um monte por aí. Se pelo menos a gente conseguisse dar conta do básico, esse problema não teria ocorrido. Agora, o problema todo é que ele impacta o consumidor, o usuário comum e também gente que trabalha no setor de serviços que não tem nada a ver com a história, gente que trabalha licitamente e que vai ajudar a pagar a conta. Por quê? Porque a escala desse negócio é muito grande. As conexões, elas estão entranhadas aí por toda a sociedade. O que o Paulo falou, por exemplo, da festa que é cancelada por falta de bebida, se aplica agora olha para o nosso calendário e verifica em que mês a gente está. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas, começam a proliferar as festas, as famosas festas de final de ano, as confraternizações de final. E aí, como é que vai ser isso? Porque o problema da festa é que a festa também é uma indústria, um setor que movimenta muita gente. Por exemplo, empresas criadas para montar eventos. A empresa não está lá para embebedar ou para vender bebida ruim, porque ela está lá para entregar o evento. Como é que ela vai fazer? Porque na época da pandemia houve a criação do PERSE, esse programa que, aliás, até hoje tem gente que se beneficia dele, o governo combate, porque acha que já não é mais o caso de dar algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício fiscal para esse setor, mas tudo bem, existe, a regra está aí, a lei está aí, tem que cumprir. Mas e agora? Como é que esse pessoal que se planejou, porque há empresas que fazem investimentos, gastam o ano todo, porque ela está se planejando para lucrar e muito no final do ano, muito bem. Então ela se planejou para chegar até aqui. Chega nesse momento, Paulo está rindo, e aí, como é que o cara vai falar? Aí o cliente fala, olha, então, né, por conta disso eu estou cancelando tudo. Então, olha o tamanho, isso é um efeito em cascata, que nós vamos aprender a lidar com ele, nós vamos passar a conhecer melhor agora, justamente por ser final de ano. Então é muito sério. As autoridades, em vez de ficar jogando para a torcida o tempo todo, tem que ir mais assim atrás, para ontem, e resolver logo esse problema. Começar a desmontar quadrilhas, né? Com bandos organizados que vivem disso. As redes de comercialização, porque também tem uma coisa.
Para chegar ao usuário, ao consumidor final, você tem que ter o escoamento, você tem que ter os canais de comercialização. Porque eu já conversei com vários donos de bares, restaurantes que eu conheço, gente honesta. Eu quero falar o seguinte: olha, para ser honesto com você, já me ofereceram bebida mais barata a vida inteira. Eu não compro porque eu desconfio, mas que esse negócio existe há um tempão, existe. Ué, então, se existe, quem é que está combatendo o cidadão que vai lá vender? Digamos, o representante comercial que vai tentar colocar no mercado isso aí? É uma situação que mexe, né, com várias áreas da economia, doutor Miguel Tortorelli, e também mexe com as famílias, né? O mais importante é a gente entender, eu acho que a produção vai pedir para o senhor se aproximar um pouco mais do microfone, do tanto que isso tem mexido com a cabeça das pessoas. E é impressionante como tem que acontecer uma tragédia para todo mundo se ligar. Igual lavar a mão, né? Depois da pandemia ali a gente teve um 2022, 2023 que a galera lavava a mão toda hora, né? Passava álcool em gel e tal, e depois novamente foi deixado um pouco de lado, enfim, esses cuidados por conta da pandemia. Parece que agora também, que as pessoas usem nesse momento para poder refletir, né? E há necessidade de fazermos isso, né? Porque a gente vê, e cada vez mais, né, já foi colocado, a média de início de se beber aqui é com 12 anos. Um absurdo, né? E ainda bebendo coisas que realmente não... né? Essas daí, inclusive, levam à morte, mas que você pega aí de outras formas a bebida, e nós iniciamos com essa idade de 12 anos. Precisamos fazer realmente... É bom que isso aconteça, bom entre aspas, mas que comece a se refletir. E essa diminuição de festas, diminuição de coisas que tinham e iam só para beber, isso daí é bom. Agora, a gente vê pessoas, quando chegam aos 60 anos, que também é difícil, os alcoolistas, né? Como é que chegam? Vão morar nas ruas, a família não aguenta mais mantê-lo em casa, começam realmente a gastar muito mais do que podem, deixam de comprar comida para sua casa para comprar bebidas. Então, nisso daí acho que foi até bom, não, Paulo? Doutor, antes do senhor até falar, eu quero fazer uma pergunta e o senhor já emenda com o que o doutor Miguel perguntou. O senhor é um homem muito bem relacionado, a gente sabe, né? Sempre tá nos melhores eventos de São Paulo. Sempre, eu e o Fábio. Sempre com muita gente boa e tal. Acho que esse é um depoimento importante. Atenção para o corte e produção, hein? Como é que o senhor resiste? Isso a gente nunca falou aqui. O senhor falou que convive e tal, mas como é que é pro senhor, né, que tá em abstinência? Porque assim, eu tava conversando com uma pessoa, perguntei, você vai fazer aniversário fim de semana, né? Você vai fazer... não chamei ninguém porque eu tô tomando um remédio, né? E não vou poder beber, então não vou fazer festa. Tipo assim, eu vou deixar não vou confraternizar com a minha família, porque como eu não tô podendo beber, então é uma coisa meio maluca até, as pessoas regadas a álcool, né, doutor? Como é que o senhor resiste a isso e pega o raciocínio aqui do doutor Miguel? Eu, né, pessoalmente, eu vim desse planeta que tudo era regado a álcool. Então, para mim, a vida era regada a álcool e aquilo que não era regado a álcool não era vida. Eu, no final desse ano, vou completar 29 anos de abstinência. Parabéns, né? parabéns. Então, no final de 2026, completarei 30 anos. Eu vou o quê? Me aposentar? Aí você vai dar uma festa. Vai dar uma festa. Vou dar uma festa sem com álcool, sem álcool. né? Então, assim, eu tenho já um tempo, né, relativamente alto, perto de outras companheiras, né, de doença do alcoolismo, tem um tempo relativamente significativo, né? Mas, Hugo, quando eu parei de beber, só por hoje, né, eu tinha 25 anos de idade. Então, eu ainda era jovem, né? Ainda tinha uma vida social muito diferente da que eu tenho hoje.
E o que me ajudou, de verdade, e assim, né, já falei isso em outras ocasiões, não tem por que não omitir aquilo que é real, né? Eu parei de beber graças a Alcoólicos Anônimos, né? Ingressei em Alcoólicos Anônimos e durante 3 anos da minha vida, pelo menos, né? Na verdade foi mais do que isso, mas 3 anos é uma conta conservadora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todos esses dias eu ia pelo menos a uma reunião de AA. Porque você também bebia todos os dias. Também bebia todos os dias, né? Mas, indo à reunião de AA, eu conseguia passar com mais facilidade por essas situações. Por quê? Porque estava muito gritante dentro de mim a minha verdadeira condição. Eu não ia tomar um copo de uísque, um copo de cerveja e aproveitar a festa. Eu sabia que eu ia tomar um copo de cerveja, ia ser pouco, dali a pouco eu estava na cachaça, daqui a pouco eu estava na rua descalço, daqui a pouco eu estava pedindo dinheiro. Essa era a minha realidade. Não é a realidade e que eu via outras pessoas à minha volta terem. Então, a frequência às reuniões de Alcoólicos Anônimos me fazia ter muita lucidez a respeito da minha real condição. Quando as pessoas ofereciam bebida alcoólica e eu falava não, não bebo. Hoje é mais fácil até, né? Hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas entendem isso melhor, pelo menos elas não insistem tanto como insistiam no passado. Algumas vezes eu falava não, eu não bebo, não, eu não estou bebendo, não, eu não quero, não, né? Que era uma coisa chata, porém que passava, né? Não era um momento que se prolongava, era uma coisa assim desagradável, porque às vezes as pessoas insistem e falam, mas por que você não bebe? Né? É que nem você fala, olha, eu vou comer frango hoje no almoço, eu não vou comer carne vermelha. Mas por que você não vai comer carne vermelha? Né? Então, assim, existia uma insistência de algumas pessoas. Mas o que me ajudava muito, nesse começo, principalmente, era a frequência às reuniões. A frequência às reuniões faz com que você não deixe a lucidez se perder ao longo do tempo. Porque o problema da dependência química é a ilusão que ela causa. O camarada, ele acha que ele vai tomar meia cerveja e vai conseguir parar e vai dar tudo bem para ele. O máximo que ele vai acontecer com ele é ele ficar um pouco felizinho e daí tá resolvido. Parou. E essa é uma ilusão mortal, né? Em termos de dependência química. Então, o que eu, né, no meu caso, a frequência das reuniões de Alcoólicos Anônimos foi o que me salvou, né? Dessa e de outras situações. Em que já tive situações profissionais, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui, né? Real, isso que eu vou falar é real. Houve ainda existe isso, né? Aquela coisa assim que você tem uma relação meio profissional, meio pessoal com o seu cliente. Então você sai para, por exemplo, no tal do happy hour, né? Não é um amigo seu, mas também não é um inimigo. Ele te convidou para ir para o happy hour, ele é seu cliente, então você fica naquela situação que é difícil você dizer não. E uma vez, para um cliente importante do meu escritório, começou ali a rodada, né? Um pediu vinho, outro pediu cerveja, outro pediu caipirinha, outro pediu metanol, né? Cada um foi pedindo, né? Quando chegou na minha vez que eu pedi, né, refrigerante diet, o cliente em si, o cara que era o chefe daquela organização que eu prestava serviço. Esse cara olhou para mim e falou assim, você não bebe? Eu falei, não. Você não bebe álcool? Eu falei, não bebo álcool. Não confio em quem não bebe. E agora? Quem não bebe é porque está escondendo alguma coisa. Né? Não confio. Aí eu falei assim, olha, que bom que eu sou só seu advogado. Né? Eu não sou, né? Nós não temos uma relação mais íntima para você precisar confiar em mim. E aí o pessoal deu risada, tal, não sei o quê, o assunto se desfez, né? Mas existe isso, essa coisa das pessoas perguntarem por que você não bebe, o que aconteceu, o que você... Não, bebe aí, pode beber.
Isso é uma coisa. E assim. Não tem problema. Não tem problema. Eu lembro que, né, sem querer me estender, né, mas é que às vezes essas coisas, eventualmente, esse partilhar de experiências pode ajudar alguém. Essa que eu vou falar agora, eu acho que eu nunca contei assim, de uma forma que fique gravada, né? Eu estava uma vez num lugar, numa festa, né? E nessa festa tinha uma promoção de vodka. Então vinha uma moça com um monte de copinho ou de, sei lá o que que era, né? Ou garrafinha de vodka, era uma garrafinha de vodka e ela falava assim, tô pra você. Eu falava, não, querida, obrigado. Não quero. Não. É vodka. Eu falava assim, eu sei que é vodka, mas eu não quero. Ela falou, mas é muito boa. Eu falei, não tenho dúvida que é boa, mas eu não quero. Ela falou, mas é de graça. Aí eu falei, minha filha, o negócio é o seguinte, se eu tomar essa garrafinha, eu vou dar um jeito e vou roubar todas que estão com você aí. Eu vou tomar todas elas, vou criar, você vai na polícia, eu vou na polícia, eu vou criar um problema pra mim, pra você, pra sua empresa, pra todo mundo aqui, vai ser uma porcaria e vai dar muito errado. Aí ela pegou e foi embora. Mas a moça ficou ali naquela, E fica insistindo. naquela insistência. Então, assim, são situações em que o jovem, principalmente, ele acaba se deparando. E o que ajuda? O grupo. O grupo. É o grupo. Se o É cara verdade. vai parar, por isso que parar sozinho é tão difícil, entendeu? Porque a sociedade inteira, ela te chama para aquilo. E o grupo é quem coloca você no eixo. É quem mantém o seu estado de consciência a seu próprio respeito. Muito bem, ô Piperno, a gente sabe que no meio da comunicação também a galera é meio, né, nem todo mundo é flex, né, mas a galera é regada a álcool também, é um meio, né, que o pessoal consome bastante bebida. Você vê essa crise do metanol como um sinal, a gente já falou bastante aqui sobre, né, óbvio, sobre as consequências econômicas e também políticas até disso aí, mas do ponto de vista social, né, comparando até com a pandemia, sempre tem que acontecer alguma coisa para que o pessoal possa se ligar e de repente mudar hábitos. Como é que você vê ou controlar hábitos, como é que você vê esse contexto todo? Eu acho que as pessoas que elas são atraídas pelo consumo excessivo de alguma coisa que acabe provocando algum tipo de dependência, elas começam a sair disso, fazer o caminho de retorno, né? Muitas vezes a partir também de experiências traumáticas, né? Do susto e tal. Por exemplo, eu, quando era mais jovem, né? Já, né, disse aqui, né? Eu fumava cigarro e eu sempre comi muito doce. Aí num belo dia eu deixei de fumar, então, por conta do problema de saúde do meu pai, do susto de ver aquilo. E mais recentemente eu parei de comer doce, pode trazer o bolo mais lindo do mundo aqui na minha frente, depois que eu tive sérios problemas aí por conta de diabetes que não estava lá devidamente diagnosticado e controlado. Então, o susto me fez me distanciar disso. E aí, né, também tem lá acho que um certo trabalho mental, e o medo faz muito parte disso aí. O medo ajuda muito, né, em várias situações. Para quando está perto, aí, por exemplo, logo depois que eu deixei de fumar, meus amigos, tá, naquele momento era muito mais comum se fumar do que hoje, tal, qualquer lugar, inclusive dentro da redação do jornal. Então todo mundo, e aí, quer um e tal. A tentação. E assim, eu me acostumei, por exemplo, a gente fumando, pessoas fumando dentro do meu carro. Também, assim, uma das estratégias que eu desenvolvi internamente para conviver e escapar da tentação é enfrentá-la o tempo todo. Ou seja, quer fumar? Não, pode fumar na minha casa, no meu carro e tal. E eu vou passar perto disso e vou lá resistir à tentação. Eu faço isso até hoje. Não tem, aliás, enfim, tive várias namoradas e tal, amigos. Aqui eu consumo cigarro à vontade. E a outra coisa, por exemplo, na minha família, não falte quem trabalhe com doce, né, vende e tal, tem comércio disso aí, me oferece o tempo todo. Passo também hoje ileso, com toda a tranquilidade do mundo. Nesse caso, obviamente, muito mais grave, eu acho que as famílias, os grupos e tal,
não é que... deixando até a questão do excessivo moralismo de lado, mas infelizmente, e eu deploro esse caos e sou muito solidário às pessoas que estejam sofrendo com isso, mas quem está olhando à distância tem também a oportunidade para mostrar, falar, olha o que pode causar. Porque aí, nesse sentido, eu acho que o medo ele tem um componente até um pouco educativo e didático. Quer dizer, veja, quando você mostra alguém, um amigo, às vezes um familiar e tal, que esteja lá bebendo demais ou consumindo drogas, tal, há situações em que aquilo não sensibiliza muito. Mas quando a televisão, internet, jornal começa a mostrar que, olha, tem gente morrendo, gente ficando cego por conta disso, então toma mais cuidado. Aí eu acho que isso gera digamos, um sentimento de autopreservação mesmo. Opa, vou ficar longe disso. A Covid aconteceu muito, quer dizer, algumas pessoas passaram a evitar certos ambientes com medo de se contaminar, porque toda hora a televisão mostrava, né? Gente morrendo, gente indo para UTI, hospital não dando conta de atender tanta gente. Então, eu acho que é importante que as pessoas, acima de tudo, prestem atenção. Veja, eu repito, não é uma consideração moralista, é uma questão de ordem prática mesmo. Preste atenção no que está acontecendo, porque amanhã, depois, a vítima pode ser você. Com certeza. Doutor, a gente pediu só para o senhor puxar um pouquinho o microfone para cá. Pode puxar o braço dele assim, ó. Isso, a produção pede ali para que o senhor fale mais direcional, para ficar aquele áudio top para os cortes. Mas também, olha, se não ouvir, não estão perdendo grande. Não me matem aí, né? As pessoas que estão assistindo, eu tenho esse problema com carne. Para quem não sabe, eu não como carne. Faz 10 anos já. Então, quando eu vou em churrasco também, eu sou meio que o ET da turma ali. Fui num restaurante de frutos do mar. Fim do ano o pessoal marca uma confraternização, né? Vamos aonde? Vamos no restaurante comer paella. Aí, camarão, essas coisas todas e tal, eu não como. Eu pedi uma tortilha lá e comi uma coisa alternativa. Mas é tudo na força de vontade da gente, né? De resistir mesmo e ter... Por isso que é importante o grupo, né, doutor? É verdade. O doutor Paulo falou do grupo, o senhor é um homem experiente sobre grupo. Por isso que é importante a gente ter o apoio, o auxílio e conviver com pessoas que não julgam e conviver com pessoas, sobretudo, que vão estar ali para ouvir, né? Com certeza. E vou colocar outra coisa que nós estamos conversando aqui. A grande maioria, eu faço os grupos no Amor Exigente, que nós chamamos, né? Cada grupo tem o seu, nós chamamos de sobriedade. A grande maioria que continuou no vício, continuou fazendo o que fazia, ou no álcool, ou nas outras drogas, faleceram. Isso daí eu mostro, eu tenho lá diagnosticado isso tudo. Não leva a outra coisa senão a morte. Ou nós vamos realmente sofrer, principalmente os familiares. Agora, o que precisa se fazer? Aconteceu isso, deu essa diminuída? Ótimo. Agora temos que realmente fazer com que isso continue. Mas é muito difícil, porque o estímulo, principalmente no álcool, é muito grande mesmo. Nós precisamos mudar isso daí. Que é o maior, realmente, é o álcool, né, Paulo? É verdade. E aí, só uma curiosidade, né, com relação à questão da capacidade de percepção do ser humano a respeito das dificuldades, né? Então, nós temos até um texto aí a respeito do Outubro Sóbrio, né? Que foi algo que se criou há coisa de 15 anos atrás na Inglaterra, e a iniciativa foi de uma associação que apoia doentes e familiares de doentes com câncer. Então, existe algo, né, como o Fábio observou. Essa questão de ter uma lucidez a respeito das dificuldades
ela passa muito pelo imediatismo ou pela capacidade de enxergar mais à frente. Eu vou dizer por mim, eu nunca imaginei que eu fosse ficar velho. Eu nunca imaginei. É um negócio que assim, teoricamente, pode ser que um dia você fique mais velho, mas nunca, né? Quando eu tive mais contato com pessoas internadas em leito de hospital por conta de câncer de pulmão, eu já tinha parado de fumar. Já não era mais fumante. Mas assim, eu testemunhei, ninguém me disse isso, né? Pessoas que já estavam naquela situação em que é irreversível, não tem mais o que fazer, os tratamentos são paliativos e a pessoa melhora um pouco e volta para casa. Da pessoa estar tão debilitada, mas tão debilitada, que ela está até deformada do ponto de vista corporal, né? O corpo já é muito frágil, já, né? E é uma coisa muito impressionante, né? Aquela dificuldade de falar, a pessoa não consegue nem falar. E eu perguntei, eu tento levar algum tipo de leveza, né, para as conversas, principalmente quando eu visito, né, esses doentes nas oportunidades em que eu me, né, pessoalmente, individualmente, acho que posso, né, dar algum momento, né, não deixo de ser um palhaço, né, da alegria Sim. quando faço isso. Até me questiono se deveria fazer ou não, porque não sou a pessoa mais engraçada do mundo. Mas deve fazer. Mas eu perguntei para algumas pessoas que estavam nessa condição e falava assim, bom, fulano, você vai sair de alta? Vou sair de alta. Porque é só paliativo mesmo, cuidar daquele momento agudo e depois mandar para casa. Não tem o que fazer, é um cuidado paliativo. Falar, então você vai parar de fumar? O cara fala, não sei. E o parente que está do lado fala, não vai. Ele tá fumando ainda. Ele parou esses 3 dias que ele veio aqui por causa da crise. Ele não pode, né? Ele não vai... o cara tá morrendo de câncer de pulmão e ele não vai parar de fumar. E ele afirma isso e o parente tem certeza que ele não vai parar de fumar. E aí, do jeito que o Miguel falou, quando você vai pela primeira vez, né, tomar uma vodka, quando você tem aquele hábito que você ainda consegue trabalhar, você ainda consegue estudar, aí você vai fumar uma maconha sintética que é borrifada com K9 e você acha que... Você não consegue perceber por si só que dali a 10 anos você vai estar numa clínica, você vai perder seu emprego, você vai ter síndrome de abstinência, você vai acordar tremendo só pensando naquilo, o que é muito difícil, o que é muito complicado. A vida dali a 10 anos. Então, esta capacidade, né, digo por mim, né, de você enxergar um pouco mais à frente o prejuízo que aquilo vai te trazer, é muito duro, é muito difícil. Por isso que eu, né, digo por mim, né, é tão difícil lidar com a dependência química ou conscientizar com a dependência química, porque as pessoas tendem a sempre a minimizar os riscos do futuro. A pessoa maximiza a dor do presente, mas ela minimiza o risco futuro. Que só vai acontecer com o outro. Com o outro. Comigo não. Com o outro. Isso acontecer daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Nem sei se eu vou estar por aqui, né? Então, é algo que talvez, né, esse assunto veio nos ensinar. Quando a pessoa percebe um prejuízo concreto, existe uma abertura para poder se falar do assunto, até uma mudança de atitude mesmo. Mas eu também não me coloco como alguém que quer que os outros parem porque eu parei, né? Não é isso, né? Mas é que as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência a respeito do risco. Só isso, né? Nada de muito... E saber que existe ajuda. Sempre existe ajuda. Sempre existe ajuda. Esse, no fundo, é o nosso objetivo, né, professor? Com certeza. E o professor pode nos dizer, dentro do meio... Pode nos dizer tudo, né? Na verdade, o que nós perguntarmos para ele, ele vai conseguir Desde que seja menos de 2 minutos. Não, é verdade, temos que acabar, é verdade. Não, tudo bem, dentro desse da onde você trabalha e tal, como é que é isso daí? Existe muito, pouco? Como é que é? Existe de tudo. Os hábitos, eles passaram a mudar também, né? Então, quando eu comecei, eu tinha a idade do Hugo, né? Jovem e tal. Eu me lembro que passei uma época lá fazendo uns trabalhos na Folha de São Paulo, dentro da redação, tinha um canto lá onde a gente fumava, né?
fora avião, essas coisas, é uma coisa normal. Hoje, as pessoas, não é que não pode, as pessoas nem admitem mais isso, né? Então, por exemplo, eu vejo meus companheiros lá de redação, lá no Jovem Pan, então, poucos fumam. São pouquíssimos mesmo. 10, 20% no máximo, talvez, gente que em algum intervalo desce, pega o elevador, desce, vai lá embaixo, fuma um pouquinho, fuma um cigarro, volta e tal. Então, isso diminuiu muito. No caso de bebida, eu também tenho notado um consumo bem menor, né? De boa parte, inclusive dos mais jovens mesmo. Agora, isso que o Paulo falou sobre percepções é verdade, porque eu acho que tudo na vida é avaliação de risco. O sujeito, quando vai fazer um investimento financeiro, ele avalia se é bom ou se é ruim. Então, quando você está em qualquer ambiente humano, você está consumindo muito de determinado produto, né? Você também tem que avaliar se isso é bom ou ruim para a tua saúde. O sujeito, às vezes, ele fala, puxa, hoje eu não vou comer muita carne de porco porque eu posso passar mal, que é um pouco mais gorduroso. Da mesma forma que, olha, eu não vou exagerar no consumo, né, dessa bebida hoje, ou, enfim, dessa droga hoje, porque eventualmente isso pode me fazer mal, ou pelo menos o consumo excessivo. Eu acho que diminuir o que é excessivo, ele já é um progresso. Eu sou a favor de gradualismo, tá? Às vezes você não corta tudo de uma vez, mas vai se esforçando para diminuir, né? Muito bem. Vamos acabar. Vamos lá, doutor Miguel. Tá na doutor hora. Miguel baixou o igão aqui do Podpah, já só distribuindo as perguntas. Aliás, obrigado, doutor Miguel, pela participação do senhor, mais uma brilhante contribuição aí para a nossa audiência. Quem agradece sou eu. E dizer para quem está aí nos acompanhando que bebida zero, droga zero, esse é o caminho para viver bem e muito tempo. Doutor Paulo, o senhor que está aí em abstinência há bastante tempo, sabe, eu imagino que o senhor receba essas notícias até com um pouco de dor no coração, né? Porque a gente vê que as pessoas muitas vezes buscam alternativas para poder dar aquela mascarada no vício e tentar não enxergar o problema como ele realmente é. O risco zero para algum tipo de problema com metanol é não beber, né? Eu acho que era esse o ponto, né? De qualquer maneira, eu acho que essas situações, elas nos levam a refletir. E acho até que, de uma forma geral, a sociedade, né, ela está perdendo, como ela não tem o olhar voltado para a dependência química, como não consegue se enxergar isso de uma maneira mais abrangente com as consequências sociais, econômicas e pessoais que esse Armagedon traz para a sociedade, perdeu-se uma oportunidade de falar, mas o que está acontecendo? Né? Como é que funciona isso? De diminuir, de cancelar a festa, de diminuir movimento em restaurante, das pessoas pararem, né? De consumir. Como é que é essa dinâmica? Então, talvez tenha se perdido essa oportunidade. E assim, não vou explicar, né? Mas, até por falta do tempo hábil, da minha inabilidade. Fica no próximo. Fica no próximo. Mas, assim, digo isso, assim, alguma coisa de dependência química, por testemunho, eu conheço. Mais cedo ou mais tarde, porém, necessariamente, o dependente químico vai ter que parar. Acreditem em mim, vai ter que enfrentar esse problema da necessidade de interromper. Estou falando de uma pessoa que é dependente, que é o portador da doença do alcoolismo, portador da doença da dependência química. Cedo ou tarde, vai ter que parar. E o quanto antes é melhor. É mais fácil. Com certeza. Obrigado, doutor. Mais uma brilhante contribuição aqui para o nosso Sem Dependência. Piperno, valeu, hein? Sempre esclarecendo assuntos espinhosos aqui, né? A gente não tem capacidade, o Piperno vem para dar aquela força pra gente aqui, esclarecer, e deve ter lidado bastante com esse assunto também essas 2 semanas aí, lá na nossa Jovem Pan, hein? O Piperno, ele realmente tem trabalhado para o Brasil seja uma ditadura comunista e ele seja ministro da Fazenda, né? Esse é o sonho dele, de um governo de ditador comunista, é o que ele
que ele tem feito, Eu né? não tinha pedido cargo nenhum ainda. Não, mas você merece. Você Tá andando merece. na bota aí do Jones Manuel, nosso glorioso Fábio Piperno. Valeu, Fábio. Olha, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E a gente sempre reforça que informação é o melhor remédio. Com certeza. E por isso que a gente tá aqui, pra tocar na ferida e também fazer você refletir, né? O que você vai fazer com a informação já não é uma responsabilidade nossa, mas se você debater esse assunto, né? Quando o comunismo foi implantado no Brasil, tudo isso vai acabar. Vai acabar. É a vontade de Fábio Piperno, segundo o Marcelo Van Hatten lá. Obrigado, galera que tá aqui com a gente. Valeu demais pela audiência, pelo carinho. Deixa o dedo no like, não tem medo não custa absolutamente nada, é de graça. O doutor Miguel vai perguntar o que é like, não, doutor Miguel? Outra vez. Ah, tá. É o joinha que tem aí. Se você quiser também criticar nos comentários, pode criticar, porque aqui é um debate livre. Mas explicou o like, não? Não, o like é um joinha que você usa, o algoritmo do YouTube entende aquilo como, o pessoal tá gostando, então eu vou mandar esse conteúdo para mais Mas será que pessoas. estão gostando? Estão demais, a quantidade de likes é bastante. Ela que tem as métricas do YouTube ali, ó. Principalmente quando coloca no shorts, né? O pessoal tá chegando junto aí. Mas vai de short pra Não. praia? Não, peraí. Vamos lá, doutor. Shorts é um negocinho que tem Ah, tudo bem. Obrigado, galera que tá aqui com a gente. Forte abraço. Ser Independência volta daqui 15 dias. Obrigadão. Valeu.